Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho, conforme nos é apresentado no livro de Ruth, no capítulo 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então se dispôs ela, isto é, Ruth se dispôs com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Se lembrara, ouvira que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Bendito seja o Senhor em sua tão grande fidelidade. Deus, ele permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Mesmo quando nós andamos errantes, mesmo quando nós erramos o alvo, nós pecamos contra a sua lei, Ele é o Deus que permanece fiel e em sua graça, em sua providência, em seu amor pactual, Ele nos conduz ao arrependimento, e é justamente isso que está acontecendo aqui. Noemi, que estava agora colhendo os frutos de uma decisão terrível que ela e a sua família tomara, uma decisão que não levou em conta os princípios mais elementares da fé, os princípios fundamentais da vida, que são os princípios relativos à nossa união com o Senhor, à adoração, ao estarmos unidos ao povo de Deus. A decisão que ela e a sua família tomou foi uma decisão ruim, é o que pode ser observado do versículo 1 ao 5. Resultou em morte. Morte de Elimeleque, marido de Noemi, a morte de Malom e de Quilion, seus 2 filhos. Agora Noemi estava viúva e sem os 2 filhos, os 2 únicos filhos que ela tinha. Restou apenas ela e as suas 2 noras, Ruth e Orfa. Então Noemi, ela está nesse processo de luto, enfrentando as consequências de uma decisão terrível que ela e a sua família tomaram. Mas, ainda assim, Deus continua manifestando a sua fidelidade, manifestando a sua graça e faz com que na casa do pão, isto é, Belém, volte a ter pão. E Noemi, ouvindo isso, ela retorna, então ela entra nesse processo de arrependimento. O arrependimento é um processo que vai acontecendo na nossa mente, que vai acontecendo no nosso coração. Deus vai transformando a nossa maneira de pensar, vai transformando a nossa maneira de enxergar o mundo, e é um processo, não é algo que acontece de uma hora para outra. Deus vai trabalhando o nosso coração, e Noemi é alguém que está sendo trabalhada. Noemi é alguém que Deus está moldando, que está lapidando o coração, a mente, os pensamentos nesse processo de arrependimento. Então, Noemi, nesse processo da volta, ela olha para suas noras e diz: olha, minhas filhas, que o Senhor use de benevolência para convosco como vocês usaram para comigo. Ela olha para suas noras e ela reconhece que as noras dela estavam sendo bondosas para com ela mesma. E a palavra que ela utiliza aqui, benevolência, ela é relativa a um amor sacrificial, a um amor obstinado, a um amor comprometido, a um amor sem fuga. E este amor, ele é provado especificamente na pessoa da sua nora Ruth. Orfa, ela decide se despedir de Noemi e voltar para a casa dos seus pais, enquanto Ruth se apegou a Noemi, provando o seu amor para com a sua sogra, provando o seu compromisso, o seu amor para com ela. É o que diz o versículo de número 14. E no versículo 16 em diante, Ruth vai expressar uma das palavras mais belas de toda a Bíblia, muitas vezes lembrada em casamentos, onde são rememoradas as palavras que são ditas aqui por Ruth para a sua sogra. Ela diz assim: não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu.
o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, ali morrerei e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprovesse, outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Outra coisa que não seja a morte me separar de ti. São palavras de uma aliança que estava sendo firmada aqui. O nome de Deus sendo invocado. Ela diz que o Senhor, o Deus da aliança, faça o que bem lhe aprovesse, outra coisa, senão a morte me separar de ti. Então, Ruth, ao ter se casado com alguém do povo de Deus, mesmo sendo ela uma moabita, alguém que não conhecia nada sobre Deus, ela ouviu falar sobre Deus e ela passou a conhecer esse Deus e ela se compromete com Deus, com o seu povo e aqui também com a sua sogra. Ela expressa o amor que ela tem pela sua sogra e assim também por Deus e pelo povo do Senhor. Todavia, como falamos, Noemi está em um processo, o processo do arrependimento. Havia questões ainda a serem tratadas no coração de Noemi. Ainda que Noemi estivesse retornando, ainda havia amargura no seu coração. E a amargura corrói, dilacera. A amargura cega os nossos olhos para não vermos as bênçãos de Deus. É justamente aquilo que nós vamos ver no versículo 20 em diante, quando ela diz: não me chamem mais de Noemi, me chame agora de Mara. Mara é relativa à amargura, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Veja, a amargura dela está relacionada à providência de Deus. Ela está dizendo: grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa parte isto é, parte rica, e pobre eu retornei. Ela não está vendo que Deus está abençoando ela mesmo nesse momento, que Deus está sendo gracioso com ela mesmo nessa hora, onde ela está colhendo as consequências do seu pecado. Ainda assim, Deus está sendo gracioso para com ela. Ela não está voltando vazia. Ela está voltando com uma mulher comprometida, com alguém que abraçou a sua fé, com alguém que professou o nome de Deus em sua vida, se comprometendo com o Senhor. Então Deus está fazendo grandes coisas na vida de Noemi, ainda que ela estivesse passando por um momento difícil, como consequência das suas escolhas. Mas ainda assim, mesmo que Noemi estivesse nesse estado tão amargurado ainda, nesse processo do trabalhar de Deus em seu coração, não reconhecendo a pessoa que estava ali ao seu lado, ainda assim, Ruth continua seguindo ao seu lado. Ruth continua e ela vai com Noemi para Belém, como é dito no final do versículo 22. E assim ela segue independentemente do reconhecimento. E alguém muito melhor do que Ruth provou o seu amor para conosco. Alguém muito melhor do que Ruth, que ama com um amor muito mais profundo, um amor muito mais comprometido, um amor muito mais sacrificial, provou o seu amor para conosco. Jesus provou o seu amor para conosco, se entregando por nós até a morte e morte de cruz. Jesus nos amou como ninguém jamais nos amou. Nem mesmo um pai e uma mãe nos amou como Cristo nos ama, nem jamais poderá amar com um amor tão perfeito, tão comprometido, um amor tão verdadeiro, tão profundo, tão grandioso, que o apóstolo Paulo chega a dizer que o amor de Deus nos constrange, de tão grande que é o seu amor. Que nesse dia você possa refletir sobre essas verdades da palavra de Deus, sobretudo o amor de Cristo sobre as nossas vidas e que então possamos acreditar neste amor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.